com o programa Conversando com Divaldo Franco. Acompanhe agora o quadro Pode Perguntar. Nós recebemos e-mails da Fabiana Pereira e do Jonathan Lobato, e eles pediram para você psicografar uma mensagem de seus entes queridos. É possível uma comunicação? De maneira nenhuma. Primeiro porque eu não tenho tempo para atender e-mail. Eu recebo mais de 200 por dia. E invariavelmente eu deleto antes de lê-los, porque o tempo é muito curto. Depois de um precedente deste, era necessário que os médiuns ficássemos inteiramente à vontade. Eu sei quanto é dolorosa a ausência de seres queridos, mas o fenômeno acontece quando a pessoa está presente. Chico Xavier, que foi um grande sábio na Terra, usava a seguinte expressão: é necessário estar perto do telefone para poder atender o telefone. O telefone toca de lá para cá. Nós, médium, pessoalmente, não evoco. De maneira nenhuma, porque receio que venha um espírito mistificador. Embora a doutrina estabeleça que se pode evocar os espíritos, eu não me considero em condição de evocar este ou aquele, por não possuir os valores ético-morais que façam a seleção. Desta maneira, é necessário que a pessoa esteja na reunião e que aguarde quando isso possa acontecer. No momento e face dos muitos compromissos que eu tenho assumidos, não venho psicografando nos últimos 2 anos, a não ser excepcionalmente. Tínhamos uma reunião às quinta-feiras exclusivamente para isto. O público chegava, não fala comigo. Ninguém fala nada comigo antes. Não anoto nome, não anoto dados. E os espíritos vêm porque querem, para evitar que eu tenha no inconsciente aquelas informações que podem ser filtradas. Diz-se que Chico Xavier anotava. Não é verdade. Chico Xavier ficava com uma prancheta para anotar pedidos que ele faziam. E quando era de alguém que desencarnava, ele docemente anotava o nome, a data do óbito, para poder orar. E às vezes, coincidentemente, aquele espírito vinha, mas ele não anotava nome de familiares, ocorrências que caracterizaram a desencarnação, mesmo porque nós somos testemunhas oculares de dezenas de mensagens que ele recebeu, algumas das quais os familiares não estavam presentes. E de minha mãe, que era analfabeta, cujos dados eu jamais me havia referido a ele, em 36 páginas. Daí, não poderíamos atender, o que é lamentável, mas sugerimos: frequente uma instituição espírita, procure estar ali entregue a Deus, e quando o ser querido estiver em condições, ele entrará em contato com vocês. Como posso reconhecer um bom espírita sério e aonde eu posso recorrer quando eu precisar dessa ajuda? Como é que nós conhecemos uma pessoa séria? Pelo comportamento. Jesus, aliás, disse há 2000 anos: pelos frutos conhecem-se as árvores. O espírita sério é aquele que está definido em o Evangelho segundo o Espiritismo como verdadeiro espírita. Ou numa outra página abrangente, o homem de bem. Como eu poderia dizer a você, alma querida, onde encontrar um lugar digno? Você tem critério de avaliação. Como você distingue a nota falsa da verdadeira? O lugar digno para trabalhar daquele que não corresponde. Nós não podemos violentar o livre-arbítrio. E se você for vítima de alguém que se diga espírita e não é sério, e de uma instituição que tenha o rótulo não seja digna, não lhe prejudicará. Dar-lhe a experiência para, depois de ver uma cópia imperfeita, identificar o original, que é o espiritismo. E eu gostaria de saber como pode ser definido o espiritismo. Allan Kardec foi um grande filólogo, conhecedor de línguas, falava 5 idiomas. E do francês ele era mestre. Escreveu uma gramática somente sobre a conjugação das irregularidades dos verbos franceses, que são os mais irregulares das línguas neolatinas. Então ele disse assim: para ideias novas, palavras novas. Proponho a palavra espiritismo, que é uma ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Por que ele propôs a palavra? Porque já havia a palavra espiritualismo. O espiritualismo é a doutrina que crê
na sobrevivência da alma. O Espiritismo é a ciência que, além de crer na sobrevivência da alma, crê na comunicação, crê na reencarnação, na pluralidade dos mundos habitados e tem como estrutura ética o Evangelho de Jesus. Nas palestras, Divaldo, as pessoas se admiram e perguntam: nossa, mas ele é historiador? Você traz informação sobre psicologia, física quântica? E eu tive uma cena curiosa que eu participei de uma palestra que você fez em Ribeirão Preto, no Hospital das Clínicas. E os médicos que estavam na plateia, eles falaram: mas quem é ele? Por que ele sabe tanta coisa de medicina? E você mesmo disse que não tem nenhum diploma. Aliás, você só disse que tem o diploma de datilografia. Que é verdade. Quando você fala o que é seu e o que é mediunidade? Hoje, naturalmente, depois de 60 anos, eu tenho alguma experiência. Dizemos em Salvador que até papagaio velho aprende a falar. Mas quando eu comecei, foi uma surpresa. Mas uma surpresa muito curiosa, porque eu não tinha a menor ideia. Eu lia. Passava pela minha mente como uma fita de teletipo. E eu tinha que ler de acordo com a velocidade. Então, às vezes, eu falava muito rápido para não perder, porque se eu perdesse, eu não sabia. E recordo-me que na Federação Espírita do Estado de São Paulo, onde frequentava a elite nas reuniões dominicais das 10 horas, dirigidas por Vinícius, o professor Pedro de Camargo, eu tive a ocasião de falar, estava muito nervoso, muito preocupado. Quando o Espírito Viana de Carvalho me disse: tranquiliza-te, nós vamos abordar um tema científico. Eu preparei psicamente e vi escrito. Então começava a frase assim: Lord, B-A-C-O-N. Eu então disse à baiana: Lord Bacon, disse. O Espírito falou assim: bacon, burro. Tu não sabes o que é bacon? Eu disse: não, senhor, na Bahia bacon é toucinho. Ele disse: mas este foi o Lord Bacon. E eu vi a frase. Aprendi com os espíritos. Eu lia. Ainda hoje ocorre. Outras vezes eu tinha a sensação de ver uma página muito grande de um livro e alguém me acusou que eu fechava os olhos para estar fingindo. Nunca fechei os olhos. Eu os tenho assim mesmo rasgados e às vezes, com a incidência da luz direta, eu procuro poupar meu excesso de claridade, mas nunca procurei uma postura que desse uma ideia falsa, porque não dá tempo mental. Então vieram as experiências, vários amigos, como o Espírito Manuel Viana de Carvalho, que é um espírito muito douto nos temas científicos, ele vem e acorre. Nesse encontro em Ribeirão Preto, eu vi duas veneráveis entidades médicas, porque estava inclusive o secretário de saúde naquela oportunidade. Eles vêm e ajudam-me. Daí, quando eu volto à lucidez e me fazem perguntas mais profundas, eu lhe confesso que eu não sei. E digo até brincando, eu não sou enciclopédia britânica. Sobre espiritismo eu tenho a obrigação de saber, porque estudo. Há 60 anos eu estudo espiritismo. Com todo o carinho, a codificação, as obras subsidiárias, as complementares, a dos cientistas do século XIX, que deram o contributo dos fatos. Mas outras obras, lamento não ter tempo de ler, mas leio sempre que é possível. O Espírito Viana de Carvalho, muitas vezes, lê para mim por bondade. Ele me narra experiências de cientistas, dá-me o nome do livro e do autor. Conforme as gravações que aí estão, não cito uma frase de alguém que não me refira à fonte de referência, pelo respeito que eu tenho aos autores. Então, o que é meu? É o momento em que eu dou um xiste, dou um toque de humor, as experiências humanas, os contactos e o conhecimento da doutrina. Essa é a minha contribuição. O programa de hoje chega ao fim. Se você ficou com alguma dúvida, quer fazer uma crítica ou sugestão, escreva para a gente. Nós vamos ter muito prazer em receber sua mensagem. Acesse www.tvmundomaior.com.br e clique no link Fale Conosco. A semana que vem tem muito mais Divaldo Franco para você. Até lá!